Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje o assunto é detonar o Stonewall, ou muro de pedras, né? A maioria dos jogadores de nível iniciante e intermediário gostam muito de dois sistemas porque são os mais fáceis de aprender no xadrez na abertura: o London e o Stonewall. O London vocês já tem vídeo no canal sobre isso, tá? E agora eu estou fazendo um vídeo sobre o Stonewall ou muro de pedras. Vamos entender primeiro o que é o Stonewall. Vamos ver do lado de quem joga o Stonewall e depois eu vou mostrar como detonar o Stonewall. Aliás, eu já vou dar um spoiler aqui. Eu vou utilizar a base de dados online, ou seja, as jogadas mais utilizadas pelos seus oponentes abaixo de 2.000, entre 1.000 pontos de rating até 2.000 pontos de rating. Então vocês vão ter uma maior chance de aplicar essas jogadas nas suas partidas. E já digo mais, usando esse sistema que eu testei, na maioria das vezes você não só vai quebrar o Stonewall, como você vai sair com um peão a mais. Ô, delícia, hein? Então, vamos para o que interessa? Vamos primeiro entender o que é o Stonewall. Stonewall, basicamente, é a seguinte formação. É essa aqui, ó. Começa com a defesa holandesa contra a peão-dama e depois joga os peões nas casas brancas, assim, ó, em zigue-zague. Essa é a formação conhecida como muro de pedras ou Stonewall. Ela pode se dar também de brancas, ó. De brancas, olha aqui, ó. De brancas, de cores invertidas, esse esquema, tá? Bom, como que funciona pro lado que joga Stonewall? O sujeito que joga Stonewall, ele basicamente ele quer botar os peões nas casas brancas, conservando esse bispo que é bom. Esse bispo aqui que é mal, por quê? Porque ele bate na cadeia. Depois que rocar, ele vai sair basicamente por aqui, ó. Olha a manobrinha com a setinha azul, ó. Ele vai vir para cá, que é se ativando, tá? Então, essa que é a ideia do Stonewall. E esses peões aqui ajudam a fortalecer essa casa. O cavalo, então, ele vai ocupar essa casa, tá? Então, o Stonewall, ele meio que é uma linha embolada, sólida. E por isso, vários jogadores, eu recebo várias mensagens no Instagram de jogadores nessa faixa de rating, de 1.000 até 2.000, procurando dicas para quebrar o Stonewall. Então, vamos para o que interessa. Vamos então para as partidas, para as linhas. Vamos lá então. Nessa posição, o esquema que eu vou já te sugerir é o lance mais chato contra o adversário. Não significa que seja o melhor. Ele é um dos lances bons. Top GMs às vezes utilizam essa jogada. Tem muitas partidas de grande mestre. Mas essa é a charada para você pegar os jogadores nessa faixa de rating, que é bispo F4. Esse lance já é o mais chato para essa faixa de rating, porque já bota uma pulga atrás da orelha deles por causa desse bispo bom. Eles já começam a se perguntar: ó, no futuro eu vou desenvolver esse bispo por onde? Eu estou acostumado a jogar o bispo por aqui, mas ele já colocou o bispo nessa diagonal, como faz com esse bispo bom? Então, isso que é jogar bem a abertura. Você já coloca várias dúvidas no adversário, legal? Então, aqui a jogada mais utilizada de acordo com a base de dados é cavalo F6. E nessa faixa de rating, depois de E3, que é a jogada que eu recomendo, aqui a imensa maioria dos jogadores nessa faixa de rating ou vão jogar bispo em D6 mesmo, ou vão jogar o bispo E7. E nós, nesse vídeo, vamos cobrir as duas, beleza? Bom, primeiro eu vou cobrir bispo D6. Bispo D6. A pessoa joga bispo D6, é óbvio que você tem a possibilidade de trocar os bispos, mas aqui eu já vou te dar uma dica. Dá a chance do seu adversário errar. Deixa ele tomar em F4, tá? Joga bispo aqui. Tomar em F4, galera, agora é um erro, tá? É um erro estratégico. Se você toma em F4, você vai recapturar aqui. E depois de roque e roque, você basicamente vai colocar a torre castigando esse peão aqui na coluna semiaberta. E esse peão dobrado, na verdade, ele é bom, porque ele abriu a sua coluna e ajudou essa casa. O seu adversário não vai poder jogar mais o peão aqui, que é o lance libertador. Vai ter que ficar condenado com esse peão atrasado, tá? Por isso, não troque aqui. Não troque.
Porque se você trocar, o seu adversário vai se livrar desse peão. E você vai colocar torre aqui. Aí você poderia me perguntar, ué Gabriel, mas e se ele trava aqui? Beleza, ótimo, você vai continuar com a pressão. Você vai continuar com a pressão aqui, tá? E a ideia basicamente agora é que você vai expulsar esse cavalo com o lance F3. Com o lance F3, tá? Eu vou inclusive aqui mostrar para vocês alguma sequência bem possível de lances aqui. Por exemplo, o cavalo BD7, você continua com dama C2. E depois de cavalo F6, você joga cavalo E5. Essa é outra dica. Espera ele tirar o cavalinho daqui, para entrar com esse cavalo aqui e não ser trocado, tá? Porque agora, depois que ele jogar, outra dica, cavalo E2, para ele não ter a chance de trocar. E agora as pretas estão com um problemão, porque se ele tiver distraído e jogar qualquer jogada, por exemplo esse, você F3, olha lá, ó, expulsou o cavalo daqui. Olha lá, controle absoluto do jogo, acabou com a formação do Stonewall. E continua atacando esse cavalo, legal? E depois de cavalo F7, você simplesmente inicia o ataque na ala da dama. Olha como é que ele está encolhido. O seu jogador de Stonewall ficou na posição frango frito, tá? Ele não tem mais contra-jogo aqui, tá tudo seguro. E você basicamente, aqui a ideia é bem simples, você vai avançar e vai destruir aqui a ala da dama. Você vai destruir a ala da dama tomando e depois dobrando as torres nessa coluna, tá? E entrando no campo inimigo pela ala da dama. A ala da dama é sua. Você vai estar com 3 peças pesadas aqui e ele com as peças descoordenadas, tá? Sem jogar os esquemas da Stonewall e sem o bispo preto, que é a glória da Stonewall. Então aqui você já tem uma vantagem estratégica muito grande. Vamos voltar agora para ver outra das possibilidades mais jogadas nessa faixa de rende. E é o caso do seu adversário que talvez jogue um pouquinho melhor e não tome o bispo aqui, tá? Porque ele quer ainda ter esperança de jogar o peão aqui um dia. Então, caso ele jogue roque, você vai fazer roque. A jogada na base de dados aqui é cavalo E4, essa é a jogada mais utilizada nessa faixa de rente. E você vai jogar dama C2 de novo. De novo. Memoriza essa jogada aqui que ele é super importante nessa estrutura de peões, tá? Agora, depois de cavalo, todo jogador da Stonewall joga o cavalo aqui para trazer agora. Cavalo para F6. E nesse momento, galera, vocês vão ganhar um peão do adversário. Isso acontece demais, galera. Demais. Na maioria das partidas, nessa variante, as pretas caem exatamente nisso. Partidas online. E agora você vai arrematar um peãozinho do adversário assim, tomando o peão aqui. E depois que o seu adversário toma, você cavalo toma cavalo. Acontece que o cavalo aqui estava protegendo o bispo. Depois que o cavalo toma, o seu adversário tem 2 possibilidades. Ou ele toma o bispo, ou ele toma o cavalo. Nas duas, ele se dá mal. Se ele tomar o bispo, agora você simplesmente não toma o bispo, mas volta o cavalo. E agora o bispo está sendo atacado. E quando ele sair, você pega o peão. Você não só quebrou a Stonewall, como você ganhou um peão e além disso está com ataque. Legal? E aí é com vocês. Vocês já saíram da abertura vitoriosos. Se vão ganhar ou não, aí é questão de concentração. Agora voltando aqui, se o adversário de vocês, ao invés de capturar o bispo, capturasse o cavalo, então vocês tomam esse bispo. Eles tomam o seu bispo. E agora você toma esse peão e, novamente, você ganhou um peão a mais e acabou com o esquema do Stonewall do adversário. Oh, maravilha! Se toda abertura a gente saísse com um peão a mais e melhor desenvolvimento, né? Legal? Então, na grande maioria das partidas, vai acontecer isso se o adversário de vocês posicionar o bispo na casa D6, tá? Aqui, ó. Logo no comecinho. Aqui com D6. Então, basicamente, nós cobrimos já a variante de D6, tá? Agora, se o seu adversário joga o bispo na E7
na E7. Aí é outro esquema. Aí você vai jogar bispo na D3. E depois de roque, que é a jogada mais utilizada, roque. E aí o adversário, na imensa maioria das vezes, vai jogar aqui cavalo E4, tá? 4.000 partidas na base jogando cavalo E4 nessa faixa de rente. O segredo aqui, galera, é ter calma. Joga o peãozinho aqui para poder dar uma casa para o bispo, tá? Esse primeiro detalhe. Para vocês não levarem nenhuma surpresa de G5 atacando esse bispo. E aí o adversário joga o cavalo aí. E agora eu vou recomendar para vocês torre C1. Torre C1. Já desenvolvendo a torre, tá? O seu adversário joga o cavalo aqui. E agora eu vou recomendar para vocês avançar esse peão, pegando assim vantagem de espaço, tá? Note que esse bispo agora ele tá um verdadeiro monstro. Por quê? Porque os peões ajudam aqui as pretas não colocarem resistência nessa diagonal. E o lance mais utilizado aqui é bispo D7. Os jogadores de Stonewall, como eu já avisei, eles gostam de ativar esse bispo por aqui. E você agora vai jogar cavalo E2. Esse lance é importantíssimo e aqui já é um lance que é de computador, galera. Então aqui que mora o segredo para vocês detonarem o jogador de Stonewall. A ideia desse lance é não dar oportunidade para esse cavalo trocar, tá? Então esse cavalo, ele na verdade é a glória da Stonewall, ele que vai ficar em apuros. Porque depois de bispo E8, que é o lance mais natural, você vai jogar cavalo E5. Novamente, eu repito, assim como a outra variante, o cavalo vem para cá depois que o cavalo do seu amigo ou inimigo saiu, tá legal? E agora, depois do lance mais jogado, que é bispo H5, principalmente em jogadores até 1.600 de rente, você agora pode jogar F3 e o seu adversário perdeu uma peça. Aonde que esse cavalo vai sair, galera? Certo? Você está ganho aqui, vantagem aqui. O computador dá vantagem de 5 pontos, inclusive. Ele considera que além da peça que você vai ganhar, o domínio aqui no tabuleiro é muito grande, tá? Então, repetindo, para vocês memorizarem, a charada está em tirar esse cavalo depois que você fez todos os lances de desenvolvimento. Cavalo para cá. E depois cavalo E5. E agora as pretas não têm boa jogada contra F3. Na verdade, para as pretas não perderem as peças, aqui ela tem que fazer um lance dificílimo e ruim, que é voltar o cavalo, tá? Mas antes voltar o cavalo e perder tantos tempos do que ficar com uma peça a menos, né? A ideia desse lance é que o cavalo vai ter essa casa para fugir, tá legal? Caso o seu adversário perceba essa jogada, então você continua com o ataque na ala da dama com tempos e tempos a mais e com essa vantagem bem grande. A ideia basicamente é que você agora vai castigar a ala da dama do adversário e porque ele perdeu tantos tempos, né? Como ele perdeu tanto tempo nessa variante, o ataque na ala da dama das brancas chega bem cedo, chega antes do ataque das pretas, tá? Por exemplo, aqui se o seu adversário tentar uma loucura como G5, você simplesmente toma em D7. Seu adversário, na maioria das vezes, vai tomar de dama para conservar essa possibilidade. E agora você tem bispo em E5, galera. E o computador aqui dá vantagem decisiva para a branca. Por quê? Porque o cavalo ainda sofre grande perigo e o seu ataque aqui chega antes, com B6. Você pode trazer a dama, trazer a torre, tomar e invadir aqui, invadir o campo do inimigo. Tá legal? Fora que você deve ficar de olho sempre se F3 não vai ganhar a partida, tá? Então, galera, por exemplo, se ele joga bispo F6 aqui, você joga F3, ó, e ganhou a partida, Porque se ele toma, você toma, para onde que esse cavalo vai? Para onde que esse cavalo vai? Você acabou de faturar o cavalo, tá? Moral da história. Com essas variantes que eu mostrei para vocês, aliás, só variantes muito jogadas online, são as linhas mais jogadas pela preta. Tem uma multidão de partidas que terminou desse jeito aí que vocês estão vendo na tela.
vocês, das duas uma, ou vão ganhar peão ou ganhar cavalo, tá? E caso o seu adversário jogue muito bem, no mínimo você vai destruir o esquema da Stonewall e vai jogar a posição com vários tempos a mais, legal? Então tá aqui um manual aí de como destruir a Stonewall. Galera, um trabalho aí para mostrar para vocês, estou divulgando material aí que o pessoal aí oculta, principalmente os jogadores de Stonewall, então espero que vocês tenham gostado do vídeo e para ajudar o canal, se inscreve galera e espalha aí para os grupos aí que você tem de xadrez, para o canal crescer e assim poder trazer mais conteúdos e de outras aberturas e variantes, legal? Beleza? Espero aí que todos estejam bem e é isso aí, um abraço.